Olá, pessoal! Nessas aulas, vamos ver alguns conceitos sobre geometria analítica. Basicamente, a geometria analítica é a área da matemática que relaciona a álgebra com a geometria. Então, ela consegue resolver diversos problemas de álgebra usando geometria. E, ao mesmo tempo, ela consegue resolver bastante questões de geometria a partir da álgebra. Então, a verdade analítica, então, é a ponte que liga esses dois elementos da matemática. Bom, como você faz então para juntar álgebra com geometria? Olha que interessante, né? Considera um eixo. O que é um eixo? Você pode imaginar um eixo como se fosse uma régua. É uma reta com uma unidade de medida, né? Imagina que nesse eixo tenha, por exemplo, um carro no quilômetro 2. E esse carro vai andar, ó, até o quilômetro 6. E a pergunta é essa: do quilômetro 2 até o quilômetro 6, quantos quilômetros esse carro andou? Bom, parece aula de física, não parece? Do quilômetro 2 até o quilômetro 6, todo mundo pensa assim. Bom, é exatamente a diferença entre esses dois números. Eles chamam de ΔS isso lá na física, né? É o deslocamento. Se eu estou no 2 e vou até o 6, eu percorri exatamente 4 quilômetros, não é isso? Bom, realmente é verdade. Se você chamar de eixo S, eixo do espaço, realmente esse tamanho 4 vai ser o ΔS. A diferença, né, espaço final e a diferença aqui com o espaço inicial. Se você chamar isso aqui de eixo T, você pode interpretar muito bem isso aqui como um ΔT, que é o T final menos o T inicial. Se você chamar esse eixo de eixo X, você pode interpretar essa diferença como ΔX, que é o x final menos o x inicial. Sabia que a única relação entre álgebra e geometria é essa? Ou seja, a diferença entre as coordenadas, a álgebra, é exatamente o tamanho desse segmento que aparece para você, entre o instante inicial e o instante final do carro. Então, na verdade, a analítica ela trabalha exatamente em cima desse conceito. Você perceber que a diferença entre as coordenadas é exatamente o tamanho desse segmento. Ela foi criada exatamente com o intuito de melhorar o sistema de localização na época. Pensando na melhoria do sistema de localização, criaram um sistema de coordenadas chamado plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais é que um par de eixos, né? O eixo x na horizontal, o eixo y na vertical, e a partir de agora, cada ponto pode ser representado por um par de números. Por exemplo, esse ponto que aparece aqui, a primeira coordenada, que é o x, vale 1. A segunda coordenada, que é o y, vale quase 1, né? 0,993, por aí vai. Então, a partir de agora, cada ponto recebe um par de coordenadas. Você percebeu? Você consegue localizar qualquer ponto do plano. Você percebe que ao fazer dois eixos, você divide a região toda em 4 partes. Cada parte é chamada, então, de quadrante, porque é um quarto do total. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, tá bom? Todo ponto do primeiro quadrante, reparou que tanto x quanto y são números positivos? Pode reparar, todo ponto do segundo quadrante é um ponto onde o x é um número negativo, mas o y é um número positivo. Já no terceiro quadrante, tanto x quanto y são números negativos. E por fim, no quarto quadrante, é um ponto onde o x é positivo, mas o y é um número negativo. Então, saber o quadrante de um ponto é saber, na verdade, o sinal das coordenadas, positivo ou negativo. Agora que você já está mais acostumado com a noção de analítica, a localização dos pontos, vamos trabalhar um conceito importante, chamado de ponto médio. Então, considere um ponto A, chamado XA, YA, são as coordenadas do ponto A. Considera também um ponto B, chamado XB e YB, são as coordenadas do ponto B. Como se faria para descobrir, então, as coordenadas do ponto M, que vai ser o ponto médio entre A e B? Sabe aquele ponto que está bem no meio entre o A e o B? Como você faz, então, para relacionar o x do ponto médio e o y do ponto médio com as coordenadas do ponto A e do ponto B? Se você quiser, primeiro, pense só para o eixo x. Tudo que você pensar para o eixo x, para o eixo y, é a mesma ideia, tá bom?
Primeiro fato interessante é perceber o seguinte: se esse ponto M está bem no meio do A e do B, quer dizer que a coordenada x do ponto M também vai estar bem no meio da coordenada x do A e da coordenada x do B. Então vamos pensar como faria para descobrir cada um desses dois tamanhos azulzinhos que apareceram aqui. Pense nesse primeiro tamanho, por exemplo. Né? Como descobrir esse deslocamento? Bom, é um deslocamento na horizontal. Parece muito aquele comecinho da aula, né? O tal do ΔX. Como é que era o ΔX mesmo? Ó, era o x final menos o x inicial. Quando você escreve então essa diferença, o x do M menos o x do A, essa diferença representa o tamanho desse segmento. A mesma coisa você pode pensar para esse segmento aqui. O tamanho desse segmento é a diferença entre o x final e o x inicial. Então, a diferença entre o x do B e o x do M representa o tamanho desse outro segmento. Bom, se esse ponto está no meio desses outros dois, se esses tamanhos são iguais, quer dizer que essas diferenças entre as coordenadas também deverão ser iguais. Com isso, olha que interessante, usa a álgebra agora. Ó. Esse número está subtraindo, passa somando. Então, fica xm mais o xm que você passou somando. O xa está subtraindo, também passa somando. Ó. Fica xa mais xb. Xm mais xm dá 2xm. E aqui é o xa mais x do b. O 2 está multiplicando, já passa ele dividindo. Olha que interessante. Você descobriu que o x do ponto médio nada mais é que uma média das coordenadas. Média é média aritmética, soma e divide por 2. Tudo que você pensou para o eixo x, para o eixo y é igualzinho. Então, a coordenada do ponto médio nada mais é que uma média entre as coordenadas. É o x do A mais o x do B, soma e divide por 2. E o y do A mais o y do B, soma e divide por 2. É o primeiro conceito importante de analítica, achar o ponto médio de um segmento. É só fazer a média das coordenadas.